Salve, rapaziada! Vocês estão prontos para uma viagem no tempo repleta de cores vibrantes, músicas contagiantes e um mar de boas lembranças? Então, vamos mergulhar de cabeça nos incríveis anos 80, uma década que foi pura magia e deixou um legado de alegria e autenticidade. Dos cabelos volumosos à febre das fitas cassete, os anos 80 foram um turbilhão de diversão e inovação. Então, peguem seus óculos escuros e prepare-se para reviver essa era que marcou gerações. Lembrando, gentis amigos, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreva! Ah, os anos 80, que época divertida, cheia de energia. A vida do brasileiro nos anos 80 foi marcada por muitas mudanças e acontecimentos importantes. Foi uma década de transformação que moldou o país que somos hoje. Para começar, os anos 80 foram momentos de grande otimismo e esperança. O Brasil estava emergindo de um período difícil de regime militar e os brasileiros estavam prontos para uma nova era de liberdade e progresso. Foi uma época de renovação e de vontade incrível de fazer acontecer. Embora os nossos carros nacionais não acompanhassem o desenvolvimento tecnológico da indústria automobilística mundo afora, os nossos carros tinham um estilo e design atraentes, comparados com muitos modelos sofisticados. Mas não era só a estética que importava para os brasileiros. A década foi marcada também por um grande avanço em termos de segurança automotiva. Novas leis foram criadas e muitos modelos passaram a conter equipamentos de segurança, como cinto de segurança de 3 pontos. Além disso, os brasileiros estavam cada vez mais interessados em carros esportivos e potentes. A década foi marcada por um aumento de popularidade dos carros de corrida, e muitos fãs assistiam emocionados às corridas de Fórmula 1 na TV nos domingos. Era comum ver pessoas personalizando seus carros com adesivos, faixas e outras decorações que deixavam os modelos ainda mais estilosos. Mas a vida do brasileiro em relação aos carros não se resumia apenas em admirar e equipar esses modelos. Os anos 80 foram também um período de grande expansão da indústria automotiva no país. Sim, é verdade que grandes empresas deixavam de investir no Brasil porque não tinha concorrência externa dos carros importados. Mas mesmo assim, muitos modelos sobressaíam tecnologicamente, como o Monza, o Ford Escort, mais adiante o Volkswagen Santana e depois o Chevrolet Cadete. A música dos anos 80 foi uma das grandes marcas da década. Era uma época de muita criatividade e experimentação, e a música brasileira se expandiu para novos gêneros e estilos. O rock brasileiro, por exemplo, teve um grande sucesso nessa época, com bandas como Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, conquistando fãs em todo o país. Os anos 80 foi uma época mágica para muitos de nós. Alguns descobrindo seu primeiro amor, outros descobrindo a sua paixão por carros e aqueles filmes maravilhosos daquela época, como Curtindo a Vida Doidado, que foi um grande sucesso, sem falar de Volta para o Futuro, a trilogia que fez um enorme sucesso naquela época, onde um garoto e um cientista viajam a bordo de um DeLorean para várias épocas de diferentes tempos do mundo. Nós também temos nossa máquina do tempo e vamos voltar agora a essa década maravilhosa. O estilo do Monza, classe com esportividade. Assim é o futuro. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet. O Chevrolet Monza foi sem dúvida um dos carros mais marcantes dos anos 80. Projeto da Opel alemã, o Chevrolet Monza foi por 3 vezes o carro mais vendido do Brasil e também foi 3 vezes o carro do ano na década de 80. Um verdadeiro sucesso. Por falar em sedãs, não podemos esquecer do carro que era o símbolo de requinte e sofisticação da Ford nos anos 80, o Ford Del Rey. Lançado em 1981 com a difícil tarefa de substituir o Landau, o Del Rey cumpriu muito bem o seu papel, sendo um carro muito agradável e que caiu no gosto do brasileiro.
Lançado nos anos 70, o Volkswagen Passat chegava com muito fôlego nos anos 80. Até a chegada do Santana em 1984, ele cumpria bem o papel de sedã de luxo da marca, sendo um dos carros mais queridos pelos brasileiros. Sua produção foi até 1988. A Fiat começou suas operações no Brasil em 1976, com o Fiat 147, e nos anos 80 a família aumentou. Além da Fiat Panorama, a perua da linha 147 também ganhou o Fiat Hoje e a picape Fiat City. No meado dos anos 80 lançou aquele carro que seria o símbolo da marca, o Fiat Uno, campeão de vendas da Fiat e substituto natural do Fusca. Falando em peruas, a Chevrolet lançou a Marajó no começo dos anos 80 como derivada do Chevette. A linha Chevette ganhou, além da Marajó, o Chevette Hatch também nos anos 80. Logo depois a linha crescia com a picape Chevy 500. Em 1983 a linha Chevette ganhou sua maior reestilização até o momento. O modelo compacto da GM foi fabricado até 1993. E a Chevy 500 foi feita até 1995. A linha Corcel 2 também ganhava derivados na década de 80, com a chegada da picape Pampa, uma valente picape que fez muito sucesso nos anos 80, uma das melhores da sua categoria. A Pampa trazia um exclusivo sistema 4x4, que nenhuma outra concorrente sua tinha. E no final dos anos 80 ela ainda ganhava mais força, com o motor 1.8 da Volkswagen. Lançado em 1980, o Volkswagen Gol foi o maior sucesso da Volkswagen nos anos 80. No ano de 1987 ele se tornou líder de vendas, posição que permaneceu por 27 anos ininterruptos, um dos maiores sucessos da história da Volkswagen. Se imagine agora dirigindo no trânsito da São Paulo dos anos 80. É assim que você veria o trânsito, repleto de clássicos naquela época. É uma viagem maravilhosa, não é mesmo? Muito obrigado por assistirem até aqui nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir.